A rede emergiu vazia pela 10ª vez, mas agora trazia consigo os farrapos do que fora o sustento de Simão. O mar, em um acesso de fúria silenciosa, decidirá cobrar um preço alto naquela noite. Em poucas horas, o pescador viu seus equipamentos serem engolidos pelo abismo e o motor de sua velha embarcação tossir sua última fumaça negra antes de calar-se para sempre. Ele estava à deriva, cercado por uma imensidão que não oferecia respostas, apenas o eco de sua própria falência. Simão olhou para suas mãos vazias e sentiu o peso de uma vida inteira de esforços desmoronando sob seus pés. Ele perderá o barco, a rede e a dignidade de prover para os seus. O silêncio que se seguiu ao desastre era mais ensurdecedor do que o rugido das ondas. Ele estava no ponto zero, onde o homem se encontra com sua própria insignificância diante do universo. O frio da madrugada começou a entorpecer seus sentidos, e a escuridão parecia ganhar consistência, fechando-se ao redor dele como um sudário. Simão sentou-se no chão de madeira molhada, entregue à apatia de quem não tem mais nada a perder. Foi quando, vindo de algum lugar entre a neblina e o horizonte, um som cortou a monotonia das águas. Não era o vento, nem o grito de uma ave solitária. Era uma voz. No início, ele pensou ser o delírio da exaustão, mas a vibração era real demais para ser ignorada. A voz não gritava, mas carregava uma autoridade que fazia o oceano parecer um súdito curvado. Simão, chamou ela, com uma clareza que o fez pular, procurando a origem daquele chamado. Ninguém naquela distância saberia seu nome, nem o pronunciaria com tamanha intimidade e ternura. O mistério começava a se desenrolar sobre o espelho das águas. Ao olhar para a proa, ele viu que não estava mais sozinho na vastidão. Um homem estava parado sobre a superfície líquida, como se o mar fosse feito de granito sólido. A luz que emanava dele era suave, mas dissipava a névoa com uma facilidade sobrenatural. Simão, por que seu coração se perturba pelo que é passageiro? Perguntou a voz novamente. Jesus falou com ele, chamando pelo nome como se o conhecesse antes mesmo de sua primeira pescaria. O pescador sentiu um arrepio que não era de frio, mas de uma reverência instintiva que o obrigou a se prostrar. Ele perderá tudo no mar, mas ali, diante daquele olhar, percebeu que nunca tivera o essencial. O segredo da vida não estava no que a rede trazia, mas em quem estava chamando por ele no meio do nada. A perda fora o convite para o encontro. Jesus caminhou até o barco e, ao tocar a borda da madeira podre, uma energia de renovação pareceu percorrer cada fibra da embarcação. Ele olhou nos olhos de Simão e disse que o mar tira o que é perecível para que o eterno possa encontrar espaço. Simão chorou ao ouvir seu nome ser dito com tanto amor por alguém que exalava a santidade dos céus. O mestre explicou que a escassez daquela noite fora permitida para que ele parasse de confiar em suas próprias forças. O pescador entendeu que suas redes rasgadas eram o símbolo de uma vida que precisava ser remendada pela mão do Criador. O segredo divino revelado ali era simples. Quando o homem chega ao fim de seus recursos, ele finalmente está pronto para começar a usar os recursos de Deus. A voz que o chamava pelo nome era a mesma que criará as estrelas. O mestre ordenou que Simão olhasse para as águas onde tudo parecia perdido. Onde antes havia apenas escuridão e destroços, agora uma luz submersa revelava uma vida abundante. Jesus disse que a partir daquele momento, o mar não seria mais o seu carrasco, mas o seu campo de colheita espiritual. Simão, o que você perdeu foi apenas o peso que o impedia de caminhar comigo, declarou Jesus. O pescador sentiu um fardo invisível ser removido de seus ombros. A voz que o chamou pelo nome estava agora gravando uma nova identidade em seu espírito. Ele não era mais o Simão derrotado pela maré, mas o Simão escolhido pela graça. O mar, que fora o cenário de sua ruína, tornou-se o palco de sua ressurreição. O segredo divino estava sendo escrito nas águas calmas que agora cercavam o barco milagrosamente restaurado pela presença santa. Simão perguntou o que deveria fazer agora que não tinha mais redes. Jesus sorriu e disse que suas mãos agora seriam usadas para algo muito maior do que peixes. O plano era transfigurá-lo em um pescador de homens, alguém que usaria sua própria história de perda para resgatar outros do mar do desespero. A voz de Jesus continuou a instruí-lo, dando-lhe uma sabedoria que não se aprende em livros ou com velhos marinheiros. O pescador percebeu que sua vida anterior fora apenas um ensaio para este momento de chamado. O segredo divino era que Deus muitas vezes esvazia nossas mãos para que Ele possa segurá-las com mais firmeza. Cada palavra de Cristo era como uma âncora de ouro lançada no coração de Simão, dando-lhe uma estabilidade que nenhuma tempestade terrena poderia abalar novamente. A jornada de volta estava prestes a começar. Enquanto o barco navegava de volta sem a necessidade de combustível humano, Simão observava Jesus em silêncio.
Ele notou que as feridas em suas próprias mãos haviam sumido, substituídas por uma pele nova e vigorosa. O mestre falou sobre o futuro, sobre as cidades que Simão visitaria e as vidas que seriam transformadas através de seu testemunho. O segredo divino incluía a promessa de que ele nunca mais estaria sozinho, nem mesmo na noite mais escura do oceano. Simão sentiu uma paz que desafiava qualquer lógica financeira ou material. Ele perderá tudo, mas ganhará o dono de tudo. A voz que o chamara pelo nome agora ecoava dentro dele como uma canção eterna de esperança. Ele entendeu que a verdadeira riqueza não se mede pelo que se tem no barco, mas por quem caminha conosco sobre as águas da incerteza diária. A costa começou a surgir no horizonte, iluminada pelos primeiros raios de um sol que parecia mais brilhante do que o normal. Simão viu a praia onde sua vida começara e onde ele achará que terminaria em vergonha. Jesus olhou para ele uma última vez antes que a visão começasse a se elevar. Lembre-se, Simão, eu conheço pelo nome e tenho seu destino em minhas mãos, disse a voz, suave como a brisa da manhã. O pescador sentiu um calor no peito que confirmava que aquilo não fora um sonho. Quando o barco tocou a areia, Jesus não estava mais visivelmente ali, mas a marca de seus pés ainda podia ser vista sobre as águas que batiam na margem. Simão desceu da embarcação com um novo propósito, pronto para enfrentar o mundo não com redes, mas com a palavra que o resgatara do abismo. As pessoas da aldeia correram para o cais, esperando ver um homem destruído pela tempestade. Em vez disso, encontraram um Simão que irradiava uma força inabalável. Quando perguntaram como ele sobrevivera e como seu barco parecia novo, ele apenas sorriu e começou a contar sobre a voz que o chamara pelo nome. O segredo divino não podia ser guardado, ele precisava ser compartilhado. Ele explicou que a perda fora o maior ganho de sua vida, pois o obrigara a ouvir o que o barulho do trabalho constante abafava. A vila inteira ficou em silêncio enquanto o pescador narrava o encontro com o mestre. Muitos começaram a entender que suas próprias perdas também poderiam ser o início de algo sagrado. Simão não era mais um simples pescador, ele era a prova viva de que Deus busca o que está perdido. A história de Simão tornou-se um farol para todos os que enfrentavam seus próprios naufrágios. Ele passou o resto de seus dias ensinando que, no mar da vida, o que importa não é o tamanho da embarcação, mas a identidade de quem nos chama pelo nome. O segredo divino revelado naquela noite de perda absoluta continuou a transformar gerações. Simão aprendeu que perder tudo é, às vezes, a única forma de encontrar o que realmente importa. Ele olhava para o mar com gratidão, sabendo que as águas que o despojaram foram as mesmas que trouxeram o Salvador até ele. O pescador que perdeu tudo encontrou a eternidade, e sua voz agora se unia àquela que chamara no meio da tempestade, convidando outros a também perderem o medo e encontrarem a vida em abundância.